Então, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler do versículo em diante. Se você pudesse colocar de pé, só para nós lermos, depois você pode se sentar. Amém? Diz assim, ó. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, todos os teus filhos estão achando, nós oramos ao Senhor, para que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor que está presente desde o começo do culto, meu Pai, continue agora usando conforme o teu Espírito Santo, a palavra que o Senhor colocou no teu coração, para que a igreja, meu Pai, continue sendo edificada em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Diz assim, João 4 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Podemos assentar. Irmãos, eu vou me apegar mais à história de Jesus e a mulher, não é? Porque a Bíblia fala também nesse trechinho aqui, no começo da leitura, que os discípulos de Jesus batizavam e não Jesus batizava. Interessante isso, né? Às vezes tem pessoas que brigam para fazer as coisas, né? No caso, por exemplo, até mesmo para batizar, eu quero batizar fulano, beltrano, né? E Jesus, ele não se preocupava com isso. Tinha gente para isso, né? Seus discípulos realizavam ali o batismo. Então a gente aprende com isso também. Mas eu não quero me apegar a isso. Jesus, ele tinha aqui 3 opções para ele ir para, como diz aqui, não é? Onde ele deveria ir para o destino, né? Como diz aqui o verso 3, capítulo 4, ó. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas ele tinha outras opções.
mas era necessário ele passar por ali. Por quê? Deus tinha um plano. Isso. Né? Glória a Deus. Deus tinha um plano. Deus, ele, no caso, Deus Filho Jesus, né? Ele ia encontrar com uma mulher. Uma mulher que estava ali no poço de Jacó, atribulada da vida, com certeza. O texto aqui diz que Jesus ele foi também porque ele estava cansado de viagem. Porque Jesus, no seu físico, ele também era como nós, né? Porque ele veio ao mundo nesse sentido como nós, não pelo relacionamento de um homem e de uma mulher, sim pelo relacionamento de Maria com o Espírito Santo que engravidou Maria. Mas ele veio como nós nesse sentido. Então ele comia, ele vivia e ele estava com sede. E ele vai e depara-se com essa mulher e pede a ela água. E a mulher disse para ele: como sendo tu judeu, pede a mim de beber água, que sou mulher samaritana. Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Por quê? Se os samaritanos também, eles eram israelitas, porém uma raça, um povo misturado. Isso. Né? Misto. E como que isso se deu? Esse tipo de não concordância entre judeus e samaritanos. Porque lá atrás a Bíblia fala, quando o reino do norte, que era composto por 10 tribos de Israel, ele foi tomado pelo rei da Síria. Então ele levou pessoas ali dessas tribos para a Síria. Ele levou esse povo cativo e trouxe de lá pessoas de outros povos, a Bíblia fala. E essas pessoas, elas passaram ali a substituir, não é, os judeus nas cidades de Samaria. E houve ali o quê? Uma mistura. Eles se relacionaram. E aí já não foi mais um povo puro. Era um povo israelita, porém misturado. Então daí vem essa não concordância, né? Eles não concordavam por causa desse fato lá atrás. E também porque os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus como um povo pagão, até mesmo um povo pagão, não é? Mas nós vamos andar aqui. Então Jesus disse a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Só que aí a mulher falou para ele: olha só, irmãos, aqui nós vamos trabalhar versículos 11 e 12, a resposta dela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Quer dizer, Jesus tinha uma água para ela que não era uma água física, exatamente. Era uma água para saciar a sede, isso, do interior dela, né? Era algo espiritual, e ela estava ali tão preocupada, porque as pessoas realmente elas se preocupam mais com as coisas do mundo terreno em que vivemos, né? Então Jesus disse para ela assim: ó, quem beber desta água, a água que ela estava tirando do Jacó, tornará de sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida dele. E ela entendeu? Não. Ainda não. Ela não entendeu. Essa é a questão aqui, né? Olha só o que ela respondeu. Verso 15: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Então olha só, irmãos, ela não entendeu a princípio que Jesus estava falando com ela a linguagem de Jesus, porque normalmente as pessoas elas preocupam-se muito com os problemas da vida, e isso é uma situação real. Porém, nós temos que ter cuidado
para não nos preocuparmos mais com os problemas da vida do que com aquilo que o Senhor tem para nós. Porque essa mulher estava preocupada em resolver o problema de ir ao poço tirar água, que era ali uma atividade que dava trabalho, não é? Algo prazeroso, sim, mas dava trabalho. E outra coisa, essa mulher também, ela era uma mulher rejeitada pelas outras mulheres, provavelmente da época dela, porque ela vivia num contexto de vida onde ela já havia tido 5 maridos, e o que ela tinha não era marido dela naquele momento. Então ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher cansada, ela era uma mulher ali que estava consumida pelos seus problemas, e ela queria resolver um problema da vida dela, um problema do mundo terreno, não é? Ela queria resolver um problema, e o Senhor Jesus ali ia resolver todo o problema de toda a vida dela. Então, qual é a sede que nós temos realmente, como, né, qualquer pessoa tem, e ela também tinha? A sede física. Mas além dessa sede física, qual que é a real sede que nós temos? E muitas pessoas não se dão conta disso. Elas têm essa sede, que é uma sede dentro de um quadro espiritual, e elas ficam querendo saciar essa sede no mundo físico. Tem como você saciar uma sede espiritual no mundo físico? Não tem. Essa é a questão. Mas as pessoas, elas ficam tão consumidas pelos problemas que elas querem saciar a sede espiritual no mundo físico. E ela não estava nesse sentido entendendo a linguagem de Jesus. E quantas pessoas às vezes, como essa mulher aqui, que na sequência ela entenderia como ela entendeu, na sequência, até aqui eu não tinha entendido, mas nós vamos chegar lá. E quantas pessoas às vezes elas se deparam com a gente, e a gente começa a conversar com as pessoas, explicando sobre a água da vida, não é? A água que sacia a sede espiritual, e as pessoas, de repente, quando nós explicamos, elas ficam avivadas. Por quê? Porque elas pensam assim: poxa vida, eu vim aqui conversar com esse camarada para ele me dar um conselho para o meu casamento, eu estou com um problema. Não que a Bíblia ela não trate disso, porque ela trata. Eu vim aqui para poder tomar um conselho com ele, e esse homem me falou de uma coisa que está trazendo paz à minha alma, uma palavra que entrou no meu coração e aquietou a minha perturbação. Então, nós, irmãos, temos o quê? A palavra da vida, a água viva para dar para as pessoas. Então a Bíblia, ela é uma água viva, uma palavra viva, não é uma palavra morta. E se ela é viva, nós temos que pregá-la conforme ela é viva, para que ela leve vida às pessoas que estão espiritualmente mortas. As pessoas estão mortas. Quando elas ouvem e creem na palavra, elas recebem uma água que sacia a sede espiritual da pessoa. Jesus disse para ela: aquele que beber desta água que você está tirando aí, tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque essa água formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, quem ouve a palavra crendo, ele recebe a vida eterna. Essa é a questão. O importante de nós pregarmos a palavra, de nós anunciarmos, falarmos para as pessoas, é porque a Bíblia, ela é um livro que contém uma palavra de vida eterna, sendo ela a própria palavra da vida eterna. Então nós não podemos pregar para as pessoas como se a Bíblia fosse uma história, né? Como se Jesus fosse um dos profetas apenas que veio à terra, e dos que vieram, né? Ele sendo um desses que veio para apenas falar algo para as pessoas e assim encantar as pessoas por um momento, ou alegrar as pessoas por um momento. Não, Jesus veio libertar as pessoas da prisão espiritual, da cadeia do coração, da algema da alma.
lá. Isso aí, meus irmãos, só pode ser resolvido com o Senhor Jesus. Por isso a pessoa precisa de ter um encontro com Jesus. Às vezes a pessoa vai em alguns eventos, né, que tem nome de encontro, tudo bem, cada um faz segundo a sua fé, mas o que a pessoa precisa é de encontrar com Jesus, porque a partir do momento que ela encontra-se com Jesus, a vida dela é transformada. Aí Jesus, ele é tão maravilhoso, ele era e é, né, que ele disse para ela assim, para despertar ela, vendo que ela não estava entendendo: chama o teu marido e vem cá. Porque ele sabia, né, da história dela, que ela já havia tido 5 maridos, e o que era marido atual dela não era marido. Então, quando ele falou para ela e ela disse para ele: não tem marido, aí Jesus respondeu: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí ela disse assim: vejo que tu és profeta. Porque ele falou uma coisa que ela sabia que ele não sabia, e que só por revelação divina ele poderia falar como ele falou, não é?